Naquela noite fria, a mansão de Alexandre, um dos homens mais ricos e respeitados da cidade, estava silenciosa. As luzes refletiam sobre o mármore branco da entrada, e o vento batia contra as janelas como se quisesse anunciar a tragédia que estava prestes a acontecer. Cíntia, sua filha de apenas 13 anos, estava sentada no sofá da sala, com os olhos marejados e as mãos trêmulas, aguardando o momento mais difícil de sua vida. O segredo que ela havia escondido por semanas agora estava exposto. Estava grávida, uma criança ainda, esperando outra. O coração batia descompassado, enquanto encarava o olhar severo de Alexandre, que caminhava de um lado para o outro, incapaz de acreditar no que acabara de ouvir Cíntia. "Isso não pode ser verdade", disse ele, com a voz carregada de raiva e decepção. "Você tem apenas 13 anos. Ela abaixou a cabeça, lágrimas caindo sobre suas mãos. "Pai, eu não queria que fosse assim. Eu tenho medo. Mas eu preciso de você." As palavras ecoaram pelo ambiente, mas não encontraram acolhimento. Alexandre, dominado pelo orgulho e pela pressão do que os outros diriam, não conseguiu enxergar a fragilidade da filha. Sua mente estava tomada por julgamentos sociais, pela honra manchada e pela sensação de perda de controle sobre a própria família. "Você desonrou nossa casa, Cíntia. Não há mais lugar para você aqui." Sua voz cortou o silêncio como uma lâmina. A menina levantou-se devagar, as pernas bambas, como se cada passo fosse um peso insuportável. Olhou para o pai pela última vez, tentando encontrar um resquício de compaixão, mas só encontrou frieza. Alexandre apontou para a porta, e sem mais palavras, ela entendeu que estava sendo expulsa. Do lado de fora a noite parecia ainda mais cruel. A chuva começava a cair, fina e constante, molhando suas roupas e seus cabelos. Cíntia segurava a barriga com uma das mãos, tentando proteger não apenas a si mesma, mas também a vida que carregava dentro de si. A cada passo na calçada molhada, o coração apertava com a incerteza do amanhã. A cidade, que tantas vezes ela observou das janelas altas da mansão, agora era um lugar hostil. Não havia para onde ir. Não havia quem a amparasse. O peso do abandono era maior do que o frio ou a chuva. Cíntia era apenas uma criança, mas naquela noite se tornava adulta à força, marcada por uma dor que jamais esqueceria. Enquanto caminhava pelas ruas desertas, olhou para trás uma última vez. A mansão de seu pai brilhava ao longe, como um castelo inalcançável. Ela sabia que, a partir daquele instante, sua vida mudaria para sempre. O que não podia imaginar era que, anos mais tarde, retornaria àquele mesmo portão. Não mais como uma menina frágil, mas como uma mulher que traria consigo uma revelação capaz de chocar a todos. Mas naquela noite, restava apenas o silêncio, a chuva e o choro contido de uma filha rejeitada. Se essa história está tocando você, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre perdão e redenção. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar os próximos capítulos desta emocionante narrativa. A madrugada avançava, e a chuva insistente parecia refletir o estado de espírito de Cíntia. Cada gota que caía sobre sua pele gelada era como um lembrete de que agora estava sozinha no mundo. Aos 13 anos, recém-expulsa de casa, não havia para onde ir. Não havia quem a amparasse. O brilho dos postes de luz misturava-se com as lágrimas em seu rosto, formando um retrato de dor e desamparo. Ela caminhava devagar, sem rumo definido, apenas tentando se afastar da mansão que um dia chamou de lar. A cada passo, lembrava-se das palavras duras do pai, como se ecoassem sem cessar em sua mente. "Não há mais lugar para você aqui." O coração de Cíntia parecia despedaçado. Mais do que o medo do futuro, do frio e da fome, doía nela a rejeição, a ausência de amor em um momento em que mais precisava. A gravidez precoce era já um fardo pesado, mas o abandono paternal tornava tudo insuportável. Quando passou diante de uma padaria fechada, encostou-se na parede, tentando se proteger da chuva. Sentiu as pernas fraquejarem e se encolheu, abraçando o próprio corpo. A barriga ainda pequena não chamava tanta atenção, mas para ela já era o centro do seu universo. Com uma das mãos, acariciou suavemente
aquele ventre que guardava a única certeza de sua vida. Não estava completamente sozinha. Eu prometo que vou cuidar de você, murmurou entre lágrimas. Mesmo que ninguém mais queira a gente, eu prometo. As horas passavam lentamente. Carros surgiam de vez em quando, jogando água da rua sobre seu corpo. Mas nenhum motorista parava. Nenhum olhar se voltava para a menina abandonada. O mundo parecia indiferente à sua dor. Ao amanhecer, Cíntia levantou-se com esforço. Estava faminta, fraca e encharcada. Mas algo dentro dela gritava para não desistir. Caminhou até a praça central da cidade, onde outros desabrigados se reuniam. Lá, viu pessoas enroladas em cobertores velhos, algumas dormindo, outras mendigando algumas moedas. Aproximou-se devagar, com medo de ser rejeitada também. Uma senhora de cabelos grisalhos a observou e, com um gesto, chamou-a para perto. Bena, menina, você parece cansada. A voz era firme, mas não hostil. Cíntia se aproximou, receosa, e a mulher lhe ofereceu um pedaço de pão amanhecido. Era pouco, mas para a menina parecia um banquete. Ao morder, lágrimas escorreram pelo rosto, não apenas de fome, mas de gratidão. Obrigada, murmurou. A senhora sorriu com melancolia. Aqui, todos nós sabemos o que é não ter nada, mas se ajudarmos uns aos outros, fica menos difícil. Naquele momento, Cíntia percebeu que a vida nas ruas seria dura, mas também entendeu que poderia encontrar pequenas fagulhas de bondade mesmo na escuridão. Não seria fácil menos nada. Seria fácil dali em diante, mas havia dentro dela uma força que começava a despertar, uma coragem silenciosa que um dia a levaria de volta à porta da mansão de seu pai, naquela manhã, sentada na praça com pessoas que também carregavam suas dores. Cíntia compreendeu que tinha duas escolhas: entregar-se ao desespero ou lutar com todas as forças, por si mesma e pelo filho que crescia em seu ventre. Ela escolheu lutar, e foi assim, entre pedaços de pão seco e olhares cansados, que começou a primeira etapa de sua nova vida. Se essa história está emocionando você, não se esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas reflitam sobre o valor da família e do perdão. E deixe nos comentários: o que você faria se estivesse no lugar de Cíntia? A vida de Cíntia nas ruas não tardou a mostrar sua face cruel. A primeira noite havia sido apenas um prenúncio do que estava por vir. O frio, a fome e o medo se tornaram companheiros constantes. E cada amanhecer era uma batalha pela sobrevivência. Na praça onde se abrigara, Cíntia passou a conviver com pessoas que, assim como ela, tinham sido rejeitadas pela sociedade. Alguns eram idosos abandonados, outros jovens perdidos no vício, mães solteiras sem apoio, crianças esquecidas. A menina, com apenas 13 anos, logo percebeu que a miséria não fazia distinção entre idades ou histórias de vida. Certa manhã, quando caminhava pelas ruas em busca de algo para comer, Cíntia aproximou-se de uma padaria movimentada. Ficou de longe, observando as pessoas bem vestidas saindo com sacolas cheias de pães e doces. O cheiro era tentador. Fazia o estômago dela se contorcer de dor. Com coragem, se aproximou do balcão e pediu: "Moça, por favor, poderia me dar um pedaço de pão velho? Qualquer coisa?" A atendente a olhou de cima a baixo, com expressão de desprezo. "Aqui não é lugar de mendigo. Vá embora antes que eu chame a polícia." Cíntia sentiu o coração apertar. Não esperava gentileza, mas aquela rejeição feriu ainda mais. Saiu com a cabeça baixa, segurando o choro. Naquela mesma tarde, enquanto caminhava pelo centro, foi abordada por dois rapazes mais velhos. Eles riram dela, fizeram comentários cruéis sobre sua aparência e até tentaram puxá-la pelo braço. O medo tomou conta, mas, com um impulso desesperado, conseguiu escapar correndo até se perder entre as vielas, o coração disparado. Parecia querer sair pela boca. Foi ali que compreendeu o quanto a vida nas ruas podia ser perigosa, especialmente para alguém tão jovem e vulnerável. O tempo foi passando, e as roupas de Cíntia se tornaram cada vez mais sujas e gastas. Os sapatos já não suportavam as longas caminhadas, e os cabelos, antes bem cuidados,
Agora era um emaranhado de fios sem brilho. Mesmo assim, dentro dela, algo permanecia intacto. A esperança de que um dia sua vida mudaria todas as noites. Antes de dormir sob um banco da praça ou embaixo de uma marquise, Cíntia acariciava a barriga e sussurrava: "Eu sei que você não pediu para vir, mas eu prometo que vou lutar por nós dois. Um dia vamos ter uma casa de verdade." Eram palavras de consolo, mas também de resistência. Ainda que o mundo parecesse hostil, ela não se permitia desistir. Aos poucos, Cíntia foi aprendendo a sobreviver. Recolhia restos de comida, fazia amizade com algumas pessoas em situação semelhante e, quando possível, ajudava os mais velhos em troca de um pedaço de pão. Aprendeu a observar as ruas, a evitar lugares perigosos e a se proteger como podia. Mas, por trás de cada gesto de sobrevivência, havia sempre a saudade. Saudade da mãe que já não estava presente. Saudade de um abraço que nunca vinha. Saudade de ser chamada de filha. A lembrança da mansão, dos corredores claros, do quarto confortável, tudo isso parecia agora uma lembrança distante. Quase como se tivesse pertencido a outra vida. O mais doloroso era a ausência do pai. Alexandre, em sua mansão luxuosa, certamente continuava com sua rotina de negócios, jantares e festas. Talvez nem pensasse mais na filha que havia expulsado, mas Cíntia não conseguia esquecê-lo. No fundo do coração, ainda existia a esperança de que ele pudesse se arrepender, de que um dia ela pudesse voltar. Era essa esperança, misturada à força de uma mãe tão jovem, que a mantinha de pé. As ruas a endureciam, mas também a ensinavam. A cada dia de dificuldade, Cíntia se tornava mais resiliente, mais preparada para enfrentar o futuro. E embora não soubesse ainda, cada sofrimento vivido seria parte da força que a faria retornar anos depois, surpreendendo a todos que um dia a julgaram perdida. Se essa história está emocionando você, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos capítulos e compartilhe para que mais pessoas reflitam sobre o valor do amor e da compaixão. Os meses passaram lentamente, e cada dia nas ruas parecia carregar o peso de um ano inteiro. O ventre de Cíntia crescia, revelando a cada olhar curioso a realidade dura que ela vivia. Uma criança, ainda menina, prestes a se tornar mãe, em meio à miséria e ao abandono. Na praça onde costumava dormir, alguns moradores em situação de rua se aproximaram dela. Entre eles havia uma senhora idosa chamada Johanna, que se afeiçoou à menina. Johanna, com seus cabelos brancos desgrenhados e um olhar bondoso, se tornou uma espécie de porto seguro para Cíntia. "Menina, você é muito nova para passar por tudo isso sozinha, mas não se preocupe. Quando a hora chegar, vou estar aqui com você", prometeu Johanna. Essas palavras, simples e sinceras, aqueceram o coração de Cíntia. Finalmente, alguém a via com humanidade. As dores começaram em uma madrugada fria. Cíntia sentiu o corpo estremecer, e um suor frio escorria pelo rosto. O coração disparava. O medo era imenso. Ela gritava baixinho, tentando conter o choro, quando Johanna percebeu e se aproximou. "É agora, minha filha. Respira fundo, vai dar tudo certo." Sem hospital, sem médico, sem estrutura alguma. O parto aconteceu ali mesmo, debaixo de uma marquise, com as mãos experientes de Johanna e a coragem de uma menina que ainda deveria brincar de bonecas. Entre gritos, lágrimas e dor, o som que quebrou a madrugada foi o choro forte de um bebê. Cíntia, exausta, segurou nos braços aquela pequena vida. Os olhos marejados refletiam tanto sofrimento quanto esperança. "Bem-vindo ao mundo, meu filho", disse, com a voz fraca, mas carregada de amor. Os que estavam ao redor aplaudiram discretamente. Era como se, em meio ao abandono da sociedade, o nascimento daquela criança representasse um milagre, uma centelha de luz em meio à escuridão. Os dias seguintes foram ainda mais desafiadores. Cíntia, agora mãe, precisava não apenas sobreviver, mas também alimentar e proteger o bebê. Com um pouco que conseguia de esmolas, comprava leite em pó e algumas fraldas. Muitas vezes, porém, era obrigada a improvisar.
usando panos velhos para enrolar o pequeno. Havia noites em que ela ficava em claro, embalando o filho nos braços, pedindo a Deus que não deixasse nada de mal acontecer. Eu não tenho nada para te dar além do meu amor, sussurrava, com lágrimas escorrendo. Mas um dia, você vai ter orgulho da sua mãe. As dificuldades eram tantas que, por vezes, Cíntia sentia vontade de desistir. Mas sempre que olhava para o filho, uma força inexplicável surgia dentro dela. Ele era a razão para continuar, o motivo para enfrentar a fome, o frio e a solidão. Em alguns momentos, a lembrança de Alexandre vinha à mente. Será que ele sabia que tinha um neto? Será que um dia se importaria? Essas perguntas ecoavam em seu coração, mas a resposta parecia distante. No entanto, algo dentro dela dizia que sua história ainda não havia terminado, que de alguma forma, aquele bebê mudaria o rumo da sua vida. Cíntia não sabia, mas cada lágrima derramada, cada noite sem dormir, cada luta pela sobrevivência estava moldando o caráter e a força que ela precisaria para o reencontro que ainda estava por vir. Essa não era apenas a história de uma menina abandonada. Era a história de uma mãe que, mesmo sem ter nada, oferecia ao filho o maior presente que se pode dar: amor incondicional. Se essa história já tocou o seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Histórias como a de Cíntia e seu bebê precisam ser conhecidas para que o mundo entenda o verdadeiro valor da empatia. O tempo seguia seu curso implacável. Os dias de Cíntia nas ruas se misturavam em uma rotina dura. Pedir ajuda, procurar restos de comida, cuidar do bebê e sobreviver a cada noite gelada. Porém, a vida, mesmo em sua dureza, às vezes trazia encontros inesperados. Era uma tarde nublada, quando Cíntia, carregando o filho, enrolado em panos improvisados, decidiu se aproximar de uma praça movimentada para tentar conseguir algumas moedas. O bebê chorava de fome e seu coração apertava cada vez que via a expressão de desconforto no rosto da criança. Enquanto caminhava entre as pessoas apressadas, ouviu alguém chamando seu nome. Cíntia, é você? Ela parou imediatamente. O coração disparou. A voz soava familiar, mas já fazia tanto tempo que não ouvia alguém pronunciar seu nome com carinho. Virando-se, encontrou uma figura que trouxe de volta memórias da infância. Era Clara, uma antiga empregada da mansão de seu pai. Clara, uma mulher de meia idade, havia trabalhado na casa de Alexandre por anos, cuidando da pequena Cíntia quando sua mãe não podia estar presente. Ela conhecia como ninguém, e sempre lhe oferecia colo e carinho. Os olhos da mulher marejaram ao ver a cena diante dela. Cíntia magra, roupas rasgadas, carregando nos braços um bebê. Minha menina, o que aconteceu com você? Perguntou, com a voz embargada. Cíntia não conseguiu conter as lágrimas. O peso de todos aqueles meses de abandono e dor parecia finalmente encontrar um alívio ao reencontrar alguém que lhe oferecia um olhar de compaixão. Ele me expulsou, Clara. Disse que eu o desonrei. E agora? Agora só tenho meu filho. Clara a abraçou com força, como se quisesse reparar todo o sofrimento em um único gesto. Você nunca esteve sozinha, Cíntia. Eu não sabia o que tinha acontecido. Apenas ouvi rumores. Mas agora que te encontrei, não vou deixar você passar por isso sem ajuda. A menina sentiu o coração aquecer. Depois de tanto tempo sendo rejeitada, alguém finalmente estendia a mão. Clara ofereceu comida, roupas limpas e até um lugar para descansar naquela noite. Cíntia chorou de alívio ao ver o filho alimentado pela primeira vez, de forma digna, enquanto embalava o bebê já tranquilo. Cíntia ouviu Clara dizer: seu pai, Cíntia, por mais duro que ele seja, ainda é seu pai. Eu o conheço há muitos anos. Por trás daquela armadura de orgulho, existe um homem que sofre. Ele não demonstra, mas a ausência de você o corrói por dentro. Essas palavras mexeram com a menina. Era difícil acreditar que Alexandre pudesse sentir saudade depois de tudo o que havia feito. No entanto, uma parte dela queria acreditar que ainda existia amor escondido no coração dele. Naquela noite, deitada em uma cama simples, mas confortável na casa de Clara, Cíntia sentiu uma chama de esperança reacender. Talvez
o destino estivesse preparando um reencontro. Talvez aquele não fosse o fim da sua história com o pai, mas apenas um capítulo doloroso que antecedia algo maior. O bebê dormia em seus braços, e Cíntia sussurrou baixinho: "Um dia, meu filho, você vai conhecer o avô que não pôde estar presente. E, quem sabe, nesse dia, ele entenda que somos mais do que erros do passado." A vida havia lhe mostrado que até mesmo nas situações mais sombrias, um reencontro podia transformar tudo. E foi nesse momento que Cíntia percebeu. Seu caminho de dor ainda teria muitas curvas, mas talvez estivesse começando a se alinhar em direção a algo maior. Algo que mudaria o destino de todos. Se você acredita que nenhuma dor é em vão, inscreva-se no canal e compartilhe essa história. Muitas pessoas precisam ouvir que sempre há uma segunda chance para recomeçar. Os dias na casa de Clara trouxeram a Cíntia e ao bebê um breve respiro depois de tanta dor. Pela primeira vez em muitos meses, ela pôde dormir sem medo, comer sem pressa e cuidar do filho com um pouco mais de dignidade. O ambiente simples, mas acolhedor, contrastava fortemente com a frieza das ruas. Clara observava a menina com atenção. Via nela a mesma criança doce que um dia corria pelos corredores da mansão, mas agora marcada por sofrimentos que jamais deveriam ter feito parte de sua história. Cada gesto de Cíntia com o filho, cada palavra sussurrada, revelava a força de alguém que havia crescido antes do tempo. Uma tarde, enquanto estendiam roupas no varal, Clara tocou suavemente no ombro da jovem. "Cíntia, você já pensou em voltar a falar com seu pai?" O coração da menina acelerou. Aquela era a pergunta que evitava responder até para si mesma. Engolindo em seco, murmurou: "Depois do que ele fez? Depois de me colocar para fora de casa, como se eu fosse um estorvo?" "Não, Clara. Para ele, eu já não existo mais." Clara respirou fundo, como se buscasse as palavras certas. "Eu conheço o Alexandre há muito tempo. Ele sempre foi duro, orgulhoso, mas nunca deixou de amar você. O que ele fez foi cruel, sim, mas também fruto de um coração que não soube lidar com a decepção. Ele se fechou em sua própria dor." Cíntia abaixou os olhos, acariciando os cabelos do filho adormecido no colo. "Como posso acreditar nisso se ele sequer procurou saber se eu estava viva?" Clara a olhou com ternura. "Às vezes o silêncio não é desinteresse, minha menina, mas incapacidade. Eu sei que no fundo ele sente sua falta. Eu vi o olhar dele mudar depois que você foi embora. Ele nunca admitiria, mas está mais solitário do que nunca." Aquelas palavras mexeram profundamente com Cíntia. Ainda havia feridas abertas. Lembranças do momento em que Alexandre a expulsara, mas uma parte dela, frágil e insistente, desejava acreditar que o pai não havia se esquecido. Nos dias seguintes, Clara começou a amadurecer uma decisão. Não podia permitir que aquela distância entre pai e filha se tornasse um abismo sem volta. O bebê, neto de Alexandre, era uma nova chance de reaproximação. Um elo de sangue e amor que poderia tocar até o coração mais endurecido. Certa noite, enquanto preparavam a janta, Clara falou com firmeza: "Cíntia, escute o que vou te dizer. Eu vou procurar seu pai, vou falar com ele, contar a verdade sobre você e seu filho. Ele precisa saber." O rosto da jovem empalideceu. "Não, Clara! E se ele me rejeitar de novo? Eu não suportaria." Mas Clara segurou sua mão e respondeu com convicção: "Você não tem que suportar nada sozinha. Se ele rejeitar, será a escolha dele. Mas você terá feito a sua parte. E eu estarei ao seu lado, aconteça o que acontecer." Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. O medo e a esperança brigavam dentro do coração de Cíntia. O que poderia acontecer se Alexandre descobrisse que agora tinha um neto? Será que isso seria suficiente para quebrar sua dureza? No fundo, a menina sabia que precisava enfrentar esse destino. Não apenas por ela, mas pelo filho que carregava nos braços. Ele merecia ter uma história diferente. Merecia conhecer suas raízes. Clara, então, decidiu. Procuraria Alexandre nos próximos dias. Era o início de uma nova fase, onde passado e presente iriam colidir de forma inevitável. E, dessa colisão, nasceria uma verdade que ninguém mais poderia ignorar.
Se você acredita que sempre existe uma chance de reconciliação, inscreva-se no canal e compartilhe essa história com alguém que precisa de esperança. Naquela manhã, Clara acordou com um coração acelerado. Sabia que estava prestes a enfrentar um dos momentos mais difíceis de sua vida: procurar Alexandre, o homem que um dia confiara em seus cuidados para ajudar a criar Cíntia, mas que agora vivia preso ao peso do próprio orgulho. Arrumou-se de forma simples, mas digna, e partiu em direção à mansão onde havia passado tantos anos de sua juventude trabalhando. As ruas largas e arborizadas, o portão imponente, a fachada luxuosa, nada havia mudado. Mas, ao mesmo tempo, tudo parecia diferente. A mansão, outrora cheia de vida, parecia silenciosa, carregada de um vazio estranho. Ao tocar a campainha, Clara foi recebida por um mordomo que ainda a reconhecia. Surpreso, ele permitiu a entrada. "Senhor Alexandre está no escritório. Vou avisar da sua presença." Poucos minutos depois, Clara entrou no amplo escritório. Alexandre estava sentado atrás de uma mesa imponente de madeira, com pilhas de documentos à sua frente. Mas o que mais chamava a atenção era sua expressão. Havia rugas de preocupação, um olhar cansado e um semblante endurecido. O tempo havia passado para todos, mas no rosto dele era visível o peso de mágoas e arrependimentos não ditos. "Clara", disse ele, erguendo o olhar, surpreso. "O que atrás aqui, depois de tanto tempo?" Clara respirou fundo. O momento havia chegado. "Alexandre, não vim aqui para falar de mim. Vim falar da sua filha." Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. O nome filha parecia ecoar nas paredes do escritório. Alexandre franziu o senho, desviando o olhar. "Minha filha fez sua escolha. Desonrou minha casa. Para mim, esse assunto está encerrado." Mas Clara não recuou. Aproximou-se da mesa e falou com firmeza, mas também com ternura. "Não, Alexandre, esse assunto nunca vai estar encerrado. Você a expulsou de casa quando ela mais precisava de você. E sabe o que aconteceu depois? Ela foi parar nas ruas. Sofreu frio, fome, humilhação. E mesmo assim, não desistiu." As mãos de Alexandre tremeram levemente sobre a mesa. Ele tentou manter a compostura, mas era visível que aquelas palavras o atingiam. "Ela está viva?" perguntou, quase num sussurro. Clara sentiu com os olhos marejados. "Sim, está viva, mas não apenas isso. Alexandre, você agora tem um neto." O impacto foi imediato. O milionário arregalou os olhos, levando a mão ao peito como se tivesse levado um soco. "Um neto?" "Sim, menos", confirmou Clara. "O menino, ela o criou sozinha, com nada além de coragem e amor. Ele é saudável, lindo e carrega em si o sangue da sua família." O silêncio que se seguiu foi denso, quase sufocante. Alexandre levantou-se da cadeira, caminhando de um lado para o outro do escritório. Era evidente que lutava contra uma mistura de emoções: orgulho ferido, dor, arrependimento e, acima de tudo, uma saudade que tentava esconder até de si mesmo. O sábia", murmurou com a voz embargada. "Deus, o que eu fiz com minha própria filha?" Clara, com lágrimas escorrendo pelo rosto, aproximou-se mais. "Alexandre, ainda não é tarde. Ela precisa de você. O neto precisa de você. Mas mais do que isso, você precisa deles." O milionário parou, apoiando-se na mesa, com os olhos marejados pela primeira vez em muitos anos. Não era apenas um homem rico diante de Clara, mas um pai despedaçado pela consciência do que havia feito. Onde eles estão?" perguntou, finalmente, com a voz rouca. Clara segurou sua mão e respondeu: "Estão comigo. Se você tiver coragem, pode vê-los. Mas precisa estar pronto para ouvir, para sentir e, acima de tudo, para se arrepender." Alexandre fechou os olhos, respirando fundo. Ele sabia que aquele momento seria o divisor de águas da sua vida. E, pela primeira vez em muito tempo, uma lágrima solitária escorreu pelo seu rosto. Se você acredita que todo coração pode mudar, inscreva-se no canal
e compartilhe essa história. O perdão pode transformar destinos. Clara voltou para casa naquela noite com o coração acelerado. As palavras de Alexandre ainda ecoavam em sua mente. O homem que sempre se orgulhara da própria firmeza, agora havia chorado diante dela. Era um sinal de que, talvez, o coração dele começasse a se abrir. No entanto, Cíntia não compartilhava do mesmo entusiasmo. Quando Clara lhe contou sobre a visita à mansão e sobre a reação de Alexandre, seus olhos se encheram de lágrimas, mas não de alegria. E se ele só quiser me humilhar de novo? Disse, com a voz embargada. Eu não suportaria passar por tudo aquilo outra vez. Clara segurou-lhe as mãos, olhando-a nos olhos. Minha menina, eu vi o arrependimento no rosto dele. Vi lágrimas que ele nunca deixou cair diante de ninguém. Ele não é mais o mesmo homem que te expulsou. Ainda assim, a ferida no coração de Cíntia era profunda demais. O medo de ser rejeitada, novamente, a paralisava. Mas bastou olhar para o filho, dormindo serenamente em seu colo, para que algo mudasse dentro dela. Talvez aquele reencontro não fosse apenas sobre sua dor, mas sobre o direito de seu filho conhecer o avô. 2 dias depois, Clara organizou o encontro. Levou Cíntia e o bebê até um pequeno jardim próximo à mansão, onde Alexandre aguardava. O milionário estava diferente. O terno impecável permanecia, mas a postura não era mais de arrogância. Ele parecia menor, abatido, como se carregasse nos ombros o peso de anos de arrependimento. Quando Cíntia apareceu, Alexandre ficou paralisado. Seus olhos fixaram-se na filha, e o silêncio foi tão intenso que parecia que até o vento havia parado. Ela estava magra, marcada pela dureza da vida, mas ainda carregava no rosto a mesma doçura da criança que ele um dia segurara nos braços. O coração dele se despedaçou. Ao perceber quanto tempo havia perdido, Cíntia murmurou, com a voz embargada, minha filha. Mas ela não respondeu, apenas apertou o filho contra o peito, como se quisesse protegê-lo de qualquer perigo. Alexandre deu um passo à frente, mas hesitou. Não sabia se tinha o direito de se aproximar. Eu não tenho palavras para pedir perdão. Fui um tolo, um homem cego pelo orgulho. Expulsei você quando mais precisava de mim, e cada dia, desde então, tem sido um peso no meu coração. As lágrimas escorriam pelo rosto de Alexandre, mas Cíntia não cedeu de imediato. Você me deixou sozinha, pai. Uma menina de 13 anos, grávida, sem ninguém para cuidar dela. Eu passei fome, frio, fui humilhada. Onde o Senhor estava quando eu mais precisei? Aquelas palavras cortaram fundo no coração dele. Alexandre levou as mãos ao rosto, como se quisesse esconder a vergonha. Eu errei, filha. Errei de um jeito que não posso apagar. Mas se ainda existir uma chance, qualquer que seja, quero lutar por você. E por esse menino. Então, pela primeira vez, Alexandre olhou diretamente para o neto. O bebê, inocente, encarava o avô com os olhos curiosos e puros. Foi como se um raio atravessasse o coração do milionário. Aproximando-se lentamente, ele perguntou em voz baixa: Posso segurá-lo? O silêncio pairou no ar. Cíntia hesitou, seu coração dividido entre a mágoa e a possibilidade de reconciliação. Mas, após alguns instantes de reflexão, estendeu o bebê, ainda com certa desconfiança. Quando Alexandre recebeu o neto em seus braços, algo dentro dele se quebrou. As lágrimas desciam sem controle, e ele o segurava como se fosse o maior tesouro que já tivera. Meu Deus, perdoa este velho tolo, murmurava. Cíntia observava a cena. E, embora a dor ainda estivesse viva, não pôde negar que havia algo verdadeiro no choro do pai. O reencontro não apagava os anos de sofrimento, mas abria uma porta para algo novo. E naquele momento, tanto Alexandre quanto Cíntia entenderam que o passado não poderia ser mudado. Mas o futuro ainda estava em suas mãos. Se você acredita que o amor sempre encontra um caminho, inscreva-se no canal e compartilhe essa história. O perdão é a ponte que reconstrói o que parecia perdido depois do reencontro no jardim. A vida de Cíntia parecia ter ganhado um novo rumo,
mas não sem conflitos. Embora tivesse visto sinceridade nas lágrimas do pai, as lembranças dolorosas ainda pesavam no coração dela. Era como se uma muralha invisível permanecesse entre os dois, impedindo que o passado fosse totalmente esquecido. Alexandre, por sua vez, sentia-se determinado a corrigir seus erros. Já não era mais o milionário intocável que se orgulhava de sua frieza. Agora era um homem arrependido, que buscava desesperadamente uma segunda chance na manhã seguinte ao encontro. Alexandre foi até a casa de Clara. Levava consigo algumas sacolas cheias de alimentos, roupas e fraldas para o bebê. Ao chegar, encontrou Cíntia sentada à mesa, amamentando o filho. A cena o comoveu. Ele, que havia se afastado por orgulho, agora via diante de si a força de uma menina transformada em mãe. "Bom dia, filha", menos disse, com a voz baixa. "Trouxe algumas coisas. Achei que poderiam ajudar." Cíntia ergueu os olhos, surpresa. Olhou para as sacolas, depois para ele, e respondeu com frieza: "Não preciso da sua caridade." Aquelas palavras doeram, mas Alexandre não recuou. "Eu não estou aqui por caridade, Cíntia. Estou aqui porque quero cuidar de você e do meu neto." O silêncio que se seguiu foi pesado. Clara, percebendo a tensão, interveio suavemente. "Aceite, minha menina. Não é caridade. É responsabilidade. Ele está tentando mostrar que se importa." Cíntia suspirou, mas mesmo relutante, permitiu que ele deixasse os itens. Alexandre então passou a visitar com frequência. Nunca chegava de mãos vazias. Às vezes trazia leite, outras vezes remédios ou até brinquedos simples. Mas o que mais trazia era sua presença. Sentava-se, conversava ou apenas observava o neto dormir em silêncio. Certa tarde, enquanto embalava o bebê nos braços, Alexandre falou com emoção: "Eu perdi tantos momentos, Cíntia. Não estive ao seu lado quando mais precisou. Não estive aqui para ouvir seu choro, para enxugar suas lágrimas. Mas quero estar agora, quero ser o avô que esse menino merece." As palavras tocaram fundo no coração dela, mas a dor ainda era maior. "Você fala como se fosse fácil esquecer tudo o que passei. Mas onde estava quando eu tremia de frio? Onde estava quando implorei por comida? Onde estava quando pensei que não conseguiria sobreviver?" O silêncio de Alexandre foi a resposta. Ele sabia que não havia justificativa para o abandono. Seu olhar, cheio de lágrimas, dizia mais do que qualquer desculpa. "Eu estava cego, filha. Cego pelo orgulho, pela vaidade. Achei que estava defendendo a honra da família, mas só destruí aquilo que realmente importava." Naquele instante, Cíntia percebeu que o pai já não era o homem que a expulsara. Era alguém quebrado, arrependido, que buscava reconstruir o que restava. Mas a confiança não se reconquista em um dia, e ela sabia disso. Mesmo assim, permitiu pequenos gestos. Aceitou que Alexandre segurasse o bebê mais vezes, deixou que ele ajudasse a comprar remédios e até ouviu algumas histórias de sua infância que o pai recordava com lágrimas nos olhos. Eram passos tímidos, mas significativos. Clara, observando tudo, sentia que algo novo estava nascendo. O perdão não apaga o passado, mas pode iluminar o futuro, disse ela certa noite. Olhando para os dois, Cíntia não respondeu, mas suas lágrimas silenciosas mostravam que, apesar da dor, o coração dela começava a se abrir. Alexandre sabia que ainda tinha um longo caminho para percorrer, mas estava disposto, pela primeira vez em muitos anos, entendia que o verdadeiro valor da vida não estava no dinheiro, mas no amor que havia negligenciado. Se você acredita que gestos sinceros são o primeiro passo para reconquistar a confiança, inscreva-se no canal e compartilhe essa história. O amor precisa ser relembrado todos os dias. O tempo passou devagar depois da reaproximação. Cada visita de Alexandre à casa de Clara era uma mistura de tensão e esperança. Para Cíntia, ainda era difícil aceitar a presença do pai. O passado não desaparecia de uma hora para outra, mas à medida que o via se esforçar para estar perto do neto, o coração dela começava a amolecer. O bebê, inocente e cheio de vida, tornou-se o elo inesperado entre os dois.
Alexandre passava longos minutos embalando a criança no colo, observando o pequeno adormecer. Era como se, ao olhar para aquele menino, pudesse enxergar a segunda chance que tanto havia pedido a Deus. Certa tarde, Clara trouxe à mesa um café simples. Alexandre estava sentado na sala, e Cíntia, com o filho nos braços, o observava em silêncio. O pai, com um sorriso tímido, falou: "Ele tem os olhos da mãe." Mas o olhar de esperança, esse dele Cíntia, não pôde conter um leve sorriso. Foi a primeira vez, em muito tempo, que Alexandre a fez sorrir. A convivência trouxe pequenas mudanças. Alexandre, antes acostumado a jantares luxuosos em sua mansão, agora se sentava humildemente à mesa simples de Clara. Comia o que havia, agradecia e até ajudava a lavar a louça. Para quem sempre teve empregados à disposição, aquele gesto parecia pequeno, mas para Cíntia era um sinal poderoso. O pai estava disposto a descer do pedestal do orgulho. Em algumas noites, Alexandre contava histórias do passado. Relembrava momentos em que Cíntia ainda era criança. O primeiro aniversário, o primeiro passeio no parque, as vezes em que ela o chamava de herói. Cada lembrança era um punhal em seu coração, porque mostrava tudo o que perdeu ao Salair. "Você sempre foi a luz da minha vida, filha", menos disse ele em uma dessas noites. "Eu só não percebi a tempo." Essas palavras arrancaram lágrimas de Cíntia. Ela ainda não sabia se conseguiria perdoar por completo, mas era impossível não reconhecer que algo havia mudado no pai. Clara, sábia, como sempre, observava. Ela sabia que não bastava o arrependimento. Era preciso constância. Alexandre teria que provar, dia após dia, que estava realmente disposto a ser diferente. E ele provava. Chegava cedo, ajudava com o bebê, comprava o que fosse necessário. Mas, acima de tudo, permanecia presente. Diferente de antes, agora não fugia da responsabilidade emocional. Não era mais o milionário que se escondia atrás de cifras, mas o homem que oferecia tempo, atenção e cuidado. Foi então que a convivência começou a transformar também o coração de Cíntia. O rancor, embora ainda existisse, já não era tão forte. O vazio da ausência estava sendo preenchido por momentos simples, mas verdadeiros. Uma noite, quando Alexandre ninava o neto, até ele adormecer, Cíntia sussurrou quase sem perceber: "Talvez você ainda consiga ser um bom avô." Alexandre levantou os olhos, surpreso, e pela primeira vez sentiu que uma brecha se abria na muralha que separava pai e filha. Ele sabia que ainda havia muito caminho pela frente, mas aquele instante foi suficiente para lhe dar forças. A esperança renascia, e com ela a certeza de que o amor sempre encontra um jeito de recomeçar. Se você acredita que a convivência sincera pode curar as feridas do passado, deixe seu like e compartilhe essa história. Nunca subestime o poder do tempo quando ele é preenchido por amor. O tempo é paciente, mas exir entrega. Para Alexandre, cada dia ao lado da filha era um teste, um convite à humildade e à persistência. Ele sabia que reconquistar a confiança de Cíntia não seria fácil, mas estava disposto a dar cada passo necessário. Cíntia, por outro lado, observava o pai, em silêncio. Cada gesto, cada palavra, cada olhar. Ela já não via apenas o milionário que um dia a expulsara de casa, mas também o homem que tentava, com todas as suas forças, reconstruir o que havia destruído. Mesmo assim, o medo ainda morava em seu coração. Confiar significava se arriscar a ser ferida novamente. Foi em um fim de tarde chuvoso que o inesperado aconteceu. Cíntia estava exausta. O bebê chorava sem parar, e Clara havia saído para resolver alguns assuntos. Alexandre estava presente, e pela primeira vez, Cíntia olhou para ele com uma mistura de desespero e rendição. Eu não consigo acalmá-lo", disse, quase em lágrimas. "Pode tentar?" Aquelas palavras, simples para qualquer um, foram um marco para Alexandre. Pela primeira vez em anos, sua filha lhe entregava algo precioso. Confiança. Ele pegou o bebê nos braços, caminhou pela sala e, com uma voz suave,
que raramente usava. Começou a cantarolar uma canção antiga que costumava cantar para Cíntia quando ela era pequena. O choro cessou aos poucos. O bebê, agora tranquilo, adormeceu no colo do avô. O silêncio que tomou conta da sala foi quebrado apenas pelas lágrimas silenciosas que escorriam dos olhos de Cíntia. Você ainda se lembra dessa música? Perguntou ela, surpresa. Alexandre sorriu com os olhos marejados. Como eu poderia esquecer? Você me pedia para cantar todas as noites, até adormecer. Naquele instante, algo dentro de Cíntia se quebrou. As paredes de rancor e mágoa começaram a ruir, ainda que lentamente. Pela primeira vez em muitos anos, ela sentiu que podia confiar, mesmo que um pouco, no homem que chamava de pai. Na manhã seguinte, Cíntia fez algo ainda mais simbólico. Antes de sair para resolver algumas pendências, deixou o bebê sob os cuidados de Alexandre. Não disse nada, apenas confiou. Para ele, aquele gesto significava mais do que qualquer pedido de perdão. Era a prova de que a reconciliação, embora distante, já não parecia impossível. Alexandre cuidou do neto com dedicação. Trocou fraldas, preparou mamadeira com as mãos trêmulas e até conversou com o pequeno como se ele fosse capaz de entender. A cada sorriso do bebê, sentia como se recebesse a absolvição que tanto buscava. Quando Cíntia retornou e encontrou o filho dormindo serenamente, olhou para Alexandre e disse, com a voz ainda firme, mas menos fria: "Obrigada. Foi apenas uma palavra, mas carregava um peso imenso." Era a primeira vez em muito tempo que a gratidão surgia entre eles. Alexandre quase não acreditou no que ouvira, mas guardou aquele instante como um tesouro. Clara, que observava à distância, sorriu com lágrimas nos olhos. Sabia que a cura estava em andamento, que o amor, mesmo ferido, tinha força de renascer. Aquele pequeno gesto de confiança foi o início de uma transformação maior. Não apagava o passado, mas anunciava um futuro possível. Um futuro em que pai e filha poderiam, enfim, caminhar lado a lado. Se você acredita que a confiança nasce de pequenos gestos, inscreva-se no canal e compartilhe esta história. Muitas vezes, um simples ato pode mudar destinos. Os dias se transformavam em semanas, e a rotina que antes era marcada por silêncio e desconfiança começou a ganhar um novo ritmo. Alexandre não era mais apenas um visitante que trazia presentes. Ele se tornava parte do cotidiano. Sempre que possível, estava presente para ajudar, ouvir ou simplesmente observar em silêncio os momentos mais simples da vida da filha e do neto. Cíntia ainda carregava suas feridas, mas aos poucos começou a perceber que o pai não apenas falava. Ele agia. Era no gesto de preparar a mamadeira de madrugada, no cuidado em segurar o bebê para que ela pudesse descansar alguns minutos, ou até mesmo em aceitar repreensões quando fazia algo errado. Alexandre se mostrava disposto a aprender, e essa humildade tocava o coração dela de maneiras inesperadas. Foi numa manhã comum que tudo mudou. Cíntia precisava sair para resolver questões importantes no trabalho e, pela primeira vez, hesitou menos ao olhar para o pai. "Pode ficar com ele hoje?" perguntou, em tom sério, mas sem hostilidade. Alexandre ficou em silêncio por um instante. Tamanha a emoção que sentiu. Ele balançou a cabeça afirmativamente, como se recebesse uma missão sagrada. "É claro, filha, vou cuidar dele como cuidei de você, quando ainda cabia em meus braços." As horas que se seguiram foram de aprendizado. Alexandre enfrentou as dificuldades de trocar fraldas, preparar comida e acalmar choros. Mas também experimentou as alegrias. O primeiro balbucio direcionado a ele, os olhares curiosos do neto, e um sorriso inocente que parecia dizer: "Eu confio em você." Quando Cíntia retornou, no final da tarde, encontrou a cena que jamais imaginou. Alexandre sentado no sofá, com o neto dormindo tranquilo em seu colo. O olhar dele, sereno e emocionado, transmitia uma paz que ela não via há anos. "Ele dormiu rápido hoje", disse Alexandre, quase em sussurro, para não acordar o bebê. Cíntia se aproximou, observou o pai e pela primeira vez enxergou nele, não o homem que a expulsara, mas o avô dedicado que o neto precisava. Foi então que ela falou algo que marcou um divisor de águas, talvez. "Talvez seja bom para ele ter você por perto."
Essas palavras eram mais do que aceitação. Eram um convite. Alexandre, com lágrimas nos olhos, entendeu que a filha finalmente o deixava participar, não apenas como visitante, mas como parte fundamental da vida do menino. Naquela noite, enquanto jantavam juntos, Clara refletiu em voz alta. A vida sempre encontra um jeito de costurar os pedaços que foram rasgados. Quando há arrependimento verdadeiro e amor sincero, até as maiores feridas começam a cicatrizar. Alexandre, emocionado, pegou a mão de Cíntia sobre a mesa. Ela não a retirou. Esse gesto simples, silencioso, simbolizou a primeira verdadeira reconciliação. Não era o fim da dor, mas era o início de uma nova história, construída não sobre o orgulho, mas sobre o perdão e a família. Se você acredita que dar uma nova chance pode transformar vidas, inscreva-se no canal e compartilhe esta história. Nunca subestime o poder do amor que insiste em recomeçar. O tempo havia suavizado as tensões. Cíntia, embora ainda cautelosa, já não via o pai apenas como um estranho. Alexandre, por sua vez, sentia que cada pequeno gesto de confiança era um presente, que precisava honrar com atitudes. A relação entre eles, construída com dor e esperança, começava a ganhar novas cores. Foi em uma manhã ensolarada que Alexandre tomou coragem para dar um passo diferente. Ele olhou para Cíntia, com uma expressão séria, mas carregada de ternura. Filha, pensei em algo. Gostaria de levar o meu neto para conhecer a minha casa. Cíntia o encarou em silêncio. Aquela casa, o símbolo de todo o orgulho e riqueza que um dia a expulsaram, era também o lugar que ela mais temia revisitar. As lembranças eram duras demais. E por quê? Eu aceitaria, respondeu, firme. Alexandre respirou fundo antes de responder. Porque quero mostrar a ele um mundo que eu neguei a você. Quero que conheça um lar que, um dia, deveria ter sido seu também. Não para me gabar, mas para que saiba que a riqueza não tem valor se não é compartilhada com quem amamos. As palavras soaram sinceras, e depois de um longo silêncio, Cíntia concordou. Tudo bem, mas eu vou junto. No fim da tarde, chegaram à mansão de Alexandre. O portão imponente se abriu lentamente, revelando jardins bem cuidados e a fachada luxuosa. Para Cíntia, aquele cenário era como revisitar um passado doloroso, mas para o bebê era apenas novidade. O pequeno batia palmas, encantado com as flores e as luzes. Alexandre carregava o neto nos braços e caminhava com calma. Mostrou-lhe os corredores amplos, os quadros antigos e até o quarto, que em silêncio havia mantido intocado desde a partida de Cíntia. Este era o seu quarto, filha. Eu nunca tive coragem de mexer. Cíntia entrou no espaço e foi tomada por uma mistura de emoções. As paredes ainda guardavam marcas da infância. Desenhos, bonecas, lembranças congeladas no tempo. As lágrimas escorreram sem que pudesse evitar. Eu era apenas uma menina e tudo isso foi tirado de mim. Alexandre se aproximou. Colocou a mão no ombro dela e, com voz embargada, respondeu. E foi o maior erro da minha vida. Hoje, quero que este quarto seja lembrado não pela dor, mas pelo renascimento da nossa história. O bebê, alheio às dores passadas, soltou uma risada inocente que quebrou a tensão. Era como se dissesse, com sua pureza, que ali podia nascer algo novo. Mais tarde, no jardim iluminado, Alexandre se ajoelhou diante da filha e do neto. Eu não quero que vocês vejam esta casa como um símbolo do meu orgulho, mas como o lar de vocês também. Se vocês aceitarem, esta mansão será sempre aberta. Não para apagar o que houve, mas para construir um novo amanhã. Cíntia permaneceu em silêncio por alguns instantes. Olhou para o pai, para o filho, em seus braços, e depois respondeu com firmeza. Não sei se estou pronta para chamar isso de lar novamente, mas talvez meu filho mereça conhecer esse espaço sem carregar a mesma dor que eu carrego. Alexandre assentiu. Não esperava uma aceitação completa, mas aquele era um começo. O passado ainda pesava, mas o presente oferecia um fio de esperança. Enquanto o sol se punha atrás da mansão, pai e filha perceberam que o futuro dependia de suas escolhas. E,
Naquele instante, ambos decidiram que o amor, mesmo tardio, valia mais do que qualquer riqueza. Se você acredita que é possível transformar um lugar de dor em um novo começo, inscreva-se no canal e compartilhe essa história. O perdão pode ressignificar até os espaços mais marcados pelo passado. Os dias após a visita, a mansão foram diferentes. Cynthia ainda carregava as marcas do passado, mas algo dentro dela havia mudado. Ver o pai abrir as portas da casa, não como símbolo de orgulho, mas como um pedido de reconciliação, despertou nela uma nova reflexão. Talvez ele realmente estivesse disposto a transformar sua vida. Alexandre, por sua vez, passou noites em claro, pensando em como poderia provar à filha que seu arrependimento não era passageiro. Ele sabia que palavras poderiam soar vazias, mas atitudes tinham o poder de gravar verdades no coração. Foi então que tomou a decisão mais ousada de sua vida. Certa manhã, chamou um advogado de confiança para sua mansão. "Quero alterar meu testamento", disse Alexandre. Com firmeza, o advogado, surpreso, perguntou: "Alterar, senhor? De que maneira?" Alexandre respirou fundo. "Quero que minha filha, Cynthia, e meu neto sejam os herdeiros principais de tudo o que construí. Não faz sentido algum que minha fortuna vá para instituições ou parentes distantes, enquanto a minha própria família, que eu rejeitei no passado, precisa de segurança e dignidade." O advogado, anotando, ainda questionou: "Tem certeza? É uma decisão irreversível." "Mais certeza do que nunca tive na vida", menos respondeu Alexandre. Dias depois, reuniu Cynthia e Clara na sala principal da mansão. Com um coração acelerado, revelou a decisão: "Filha, eu não quero que o futuro se repita como o passado. Quero que você saiba que não apenas estou ao seu lado agora, mas que deixarei tudo o que tenho como legado para você e seu filho." Cynthia ficou em silêncio, chocada. "Pai, eu não estou atrás da sua fortuna. Ele só queria o seu amor." Alexandre, com lágrimas escorrendo pelo rosto, respondeu: "E é justamente por isso que você merece tudo, porque não buscou meu dinheiro, buscou meu coração. E hoje eu entendo que a verdadeira herança que posso deixar é o arrependimento transformado em cuidado." Clara, emocionada, não conteve as lágrimas. Deus é testemunha de que esse momento é fruto de muito sofrimento, mas também de muita esperança. A revelação mexeu profundamente com Cynthia, embora não tivesse pedido nada. Aquela atitude mostrava que o pai estava disposto a abrir mão do que mais o definira no passado: sua fortuna e seu orgulho. Ele já não era o homem que colocava dinheiro acima do amor, mas alguém que finalmente entendia o verdadeiro valor da família naquele mesmo dia. Alexandre levou o neto para o jardim da mansão. Sentado no gramado, o menino brincava enquanto o avô observava, emocionado. Que ele cresça sabendo que não herdou apenas bens, mas também uma história de reconciliação e amor, disse Alexandre. Olhando para Cynthia, ela pela primeira vez sorriu sem medo. O gesto do pai não apagava as dores que viveu, mas trazia uma nova perspectiva. O futuro poderia ser diferente. E talvez o amor tivesse a última palavra. Se você acredita que a verdadeira riqueza está no amor e não no dinheiro, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe essa história. Assim como Cynthia e Alexandre, muitas famílias precisam descobrir que a maior herança que podemos deixar é o perdão. O tempo passou, e as feridas que antes pareciam impossíveis de cicatrizar começaram a se fechar lentamente. O rancor de Cynthia, embora não tivesse desaparecido por completo, já não a consumia. A presença constante do pai, os gestos sinceros e o esforço em ser diferente abriram caminho para um novo vínculo. Não era apenas sobre pai e filha, mas sobre uma família que se reconstruía após anos de dor. Naquele domingo ensolarado, Alexandre convidou Cynthia, Clara e o pequeno para um almoço especial em sua mansão. Não era um banquete ostentoso como no passado. Ao contrário, a mesa simples refletia o novo homem que ele havia se tornado. Alguém que valorizava mais a presença do que a aparência, enquanto o bebê brincava no tapete da sala.
Alexandre tomou coragem e fez um discurso que emocionou a todos. Eu sei que nunca poderei apagar o que fiz. Sei que as noites frias, os dias de fome e o abandono vão sempre existir em sua memória, Cíntia, mas também sei que o futuro está diante de nós. Hoje, não quero ser apenas o milionário que todos conheceram. Quero ser o pai que você sempre mereceu. Cíntia o encarou, os olhos marejados. O silêncio pesou, até que ela se levantou e caminhou em direção ao pai. Com a voz trêmula, respondeu: Eu não vou negar o que sofri, pai, mas também não vou negar o que estou vendo agora. O homem que me expulsou já não existe mais. E se o perdão pode nos dar paz, então eu escolho perdoar. As lágrimas escorreram pelo rosto de Alexandre. Ele se levantou e abraçou a filha, como não fazia desde os tempos em que ela ainda era criança. Foi um abraço longo, sincero, carregado de arrependimento e amor. Clara, emocionada, enxugou discretamente as lágrimas, enquanto o pequeno ria, alheio ao peso daquela reconciliação. Depois do almoço, todos foram ao jardim. Alexandre brincou com o neto, correndo atrás dele como se tivesse voltado no tempo. Cíntia observava de longe, e pela primeira vez sentiu que aquele espaço menos antes marcado pela dor, agora era um lugar de paz. O sol se punha lentamente, tingindo o céu de tons dourados e alaranjados. Foi então que Alexandre, segurando o neto nos braços, olhou para a filha e disse: Prometo que o futuro dele será diferente. Prometo que você nunca mais estará sozinha. Cíntia, com lágrimas nos olhos, respondeu apenas: É tudo o que eu sempre quis ouvir. Aquele instante marcou o verdadeiro recomeço. Não havia riqueza capaz de comprar aquele momento, porque a verdadeira fortuna estava ali. O amor redescoberto, o perdão oferecido e a esperança renovada. Clara, sempre sábia, concluiu com uma frase que ecoaria para sempre na memória de todos. Famílias não são definidas apenas pelo sangue ou pela ausência de erros, mas pela coragem de recomeçar, mesmo depois de tudo. E assim, entre risadas de uma criança inocente e lágrimas de adultos transformados, uma nova história começou a ser escrita. Não a história do orgulho ou do abandono, mas a do amor que resistiu ao tempo, à dor e ao arrependimento. Se você acredita que o amor é capaz de restaurar até as histórias mais machucadas, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo, pois nunca é tarde para recomeçar e nunca é tarde para perdoar.